que um guardião como o seu Marabô, ele insiste em dizer, se eu tenho alguma coisa que para vocês eu digo que não peçam, é poder? Porque o que ele quer dizer é que normalmente quem quer poder é quem está menos preparado para lutar. Que o que, seu caboclo? Eu ri, daí Quem, eu nor- atrapalhei a compreensão quem dele. normalmente quer o poder é quem tem menos preparo para lidar com ele. São as pessoas mais vaidosas, mais egoístas, mais burras no sentido de estarem fechadas às outras percepções. Porque o poder encastela as pessoas. O poder isola, o poder dá uma falsa noção de realidade. Então, faço as palavras dele as minhas palavras. Se vocês puderem pedir para alguma coisa, não peçam para ter poder. Porque poder é para quem sabe usar. E infelizmente nesse plano, como vocês mesmos podem ver no cenário político e econômico, o poder normalmente é utilizado para destruir a vida das pessoas, filho. Entendam a mensagem, usem isso de forma importante e de forma profunda para a vida de vocês, para que vocês consigam mudar. Porque já falei e repito, a única constante da vida é a mudança. Enquanto vocês precisarem de uma Bíblia ou de qualquer livro para poderem se conhecer, vocês são muito pobres de espírito. O que, caboclo? Foi Zambi quem criou o mundo, é Zambi quem veio governar. Foi Zambi quem criou o mundo, é Zambi quem veio governar. Foi Zambi quem criou a estrela que ilumina, Oxóssi lá no Juerá. Foi Zambi quem criou a estrela que ilumina, Oxóssi lá no Juerá. O que, meus caboclos, o que? Boa tarde, meu filho. Salve o caboclo pena branca! Salve, meu filho. Como é que você tem passado? Graças a Deus, que satisfação falar com o senhor novamente. Prazer é todo meu filho. Se eu puder ajudar, pode contar. Seu caboclo. Como que estamos em termos de transição planetária, do seu ponto de vista, no mundo astral? Filho, o que está acontecendo no mundo, né? Toda essa balbúrdia, essa sensação de desconforto, né? Isso tudo já é previsto, né, meu filho? Nada disso é novidade, nem para vocês, nem para nós. O que está acontecendo, na verdade, o processo vai ficando mais intenso, porque as pessoas vão sendo chamadas à consciência. E tudo que tem de melhor no mundo e de pior no mundo vai ficando às claras, né, filho? Então, o astral, no seu papel de zelo, vai orientando, na medida do possível, as pessoas que estão mais conectadas com a espiritualidade para confortar os irmãos que estão aí se debatendo e batendo a cabeça, muitas vezes desnecessariamente. E é um período de muita ebulição, vamos dizer assim. Mas tá tudo previsto. Não é nada fora do planejamento original para esse plano, né, meu filho? Estamos sendo avaliados em nossa maturidade? Sempre. Não só na maturidade espiritual, mas também na capacidade de se reinventar, se reciclar, encaixar as ideias numa outra equação, né, meu filho? Muitas vezes vocês não entendem certos momentos da vida de vocês que parecem infindáveis, certos tormentos até, né, que parecem infindáveis, mas além de tudo é uma grande lição, um grande aprendizado para a humildade, é um grande aprendizado para entender o outro, o lado do outro também. Porque vocês só se compreendem melhor quando vocês compreendem o quadro.
do outro, né, meu filho? Vocês estão aqui para poder entender, para poder aceitar com mais facilidade, vamos dizer assim, o que parece muitas vezes absurdo ou incompreensível. Muitas vezes o outro é o buraco do abismo que vocês não querem olhar. E quando vocês não querem olhar, o abismo vem até vocês, se torna um espelho muito grande. E isso é muito doloroso. Mas nessas lições de dor, é quando vocês aprendem mais. Vamos dizer assim. Tá tudo bem, meu filho. É assim mesmo. O seu Pena Branca, há muitos estudiosos e místicos da astrologia dizem que estamos entrando na era de Aquários. Mas outros dizem, a era de Aquários vai vir em 2150. A gente ainda está na era de Peixes. O que importa saber sobre as eras a qual estamos e a qual entraremos para a reforma íntima? Do ponto de vista prático, nenhuma. São nomenclaturas que vocês deram aos grandes do plano. Se a era de Peixes representava o encontro da cabeça com a cauda, né? A era de Aquário representa a iluminação da cabeça, né, meu filho? É quando você vai poder ter uma de luz entrando na cabecinha de vocês, para que vocês consigam transformar essa humanidade numa humanidade mais carinhosa, mais amorosa e mais compreensível. Nenhum ciclo, filho, termina no dia X e o outro começa no dia Y. Os processos de finalização e início são concomitantes. Então, sim, tem muitas coisas sendo finalizadas e muitas coisas sendo iniciadas agora. Por isso, essa intensidade de informação com que vocês têm que se deparar o tempo todo. O que eu posso lhe dizer é que a era de Aquário representa uma aceleração do tempo, da noção de tempo que vocês têm. Então, é como se você tivesse que processar muito mais informação em menos tempo. O que supostamente vai gerar uma consciência maior de todos. E aqueles que não forem aprovados nesse processo, eles vão passar para outra escola. Assim, simples assim, meu filho. Quando se fala em outra escola, alguns espíritos se referem à necessidade de encarnação neste momento para que haja um choque anímico, para que então possa ocorrer a transmigração para planetas muitas vezes menos evoluídos que a Terra. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa necessidade do espírito talvez aclimatizar vindo do embaixo para poder então passar para um lugar, ainda que seja menos evoluído que a Terra, mas dar uma passagem aqui, de repente nascer em lugares de guerra e já partir cedo ou ficar por lá? Filho, cada espírito encarna segundo a sua consciência e segundo o plano elaborado pelo Conselho Kármico, filho. Então você faz as suas escolhas. E vos digo mais, os espíritos que estão aqui encarnados também estão encarnados em outros planos com outros graus de consciência. Porque a consciência do espírito é infinita. O que dá consciência para vocês desta realidade tridimensional deste plano é simplesmente o foco que vocês escolheram viver. Mas eu posso dizer que você está aqui como você não está aqui. Você está aqui e está em outros lugares também. O que as pessoas tentam teorizar muitas vezes, dando nomes e nomenclaturas, nada mais é que a escolha do espírito de experimentar A, B e C simultaneamente. Talvez esse seja um paradigma que eu possa ajudar a quebrar. Se eu lhe disser que nenhuma encarnação acontece sozinha. Então eu posso lhe dizer que você está aqui, mas também está em outros lugares. Alguns mais evoluídos, alguns menos evoluídos. Se bem que, no caso desta Terra que vocês experimentam, é difícil ter planetas menos evoluídos que não estejam, vamos dizer, o que vocês consideram a idade da pedra, porque a guerra, a discórdia, a intolerância ainda graçam nesse planeta a olhos vistos, né, meu filho? Nossa.
O lugar para a nossa verdadeira cura é a nossa intimidade. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa frase e quanto dela o senhor acha ainda falta que compreendamos? Depende do que você chama de intimidade. Eu não gosto muito dessa palavra porque ela tem uma conotação muitas vezes sexual, né, filho? Mas talvez a interiorização do espírito. É necessário, vocês estão aqui sim para viver em sociedade, para aprenderem com o outro. Mas quando você tem uma experiência, é necessário um momento de solidão ou de decantação dessa experiência que só o seu espírito pode apreciar. Né? Então, o espírito tão mais preparado vai estar para conviver em sociedade, quanto mais ele for capaz de compreender essas diferenças. Então, é como se eu fosse um espírito gregário, dividindo, compartilhando experiências, mas na hora, no final do dia, é aquele momento em que você para e você pensa no quão significativa aquela experiência foi para o seu espírito e naquilo te ajudou a evoluir espiritualmente. O que falta para vocês nesta vida, talvez seja um pouco de paz, para que vocês consigam processar todo esse aprendizado. A vida que se forjou aqui é uma vida que cobra muito das pessoas que estejam sempre olhando para fora. Então esta interiorização é necessária para validar as experiências que vocês tiveram. Porque, filho, qual é a importância de se ter 500 experiências se você não consegue aprender com nenhuma delas? Sim, você pode aprender quando você vai para fora, no sentido de acumular informações. Mas como você vai decantar essas informações e como essas informações vão enriquecer seu espírito, é um processo individual. Por isso que se fala, não há salvação para o espírito que não seja a sua própria elevação. Porque ao me elevar, eu também elevo a média de consciência do planeta. E outras pessoas vêm atrás de você. Então, interiorização é importante, muito importante. Qual que o caboclo acredita ser uma das maiores ilusões que se tem no caminho do autoconhecimento? O orgulho. E o orgulho vem de muitas formas. É o orgulho muitas vezes do conhecimento, daquele que se acha muito sábio, muito intelectualmente preparado para entender tudo. Mas eu sempre bato nessa tecla e vou enfatizar. Não existe aprendizado que se transforme em sabedoria, filho, se não tiver passado pelo crivo do coração. E muitos de vocês são intelectualmente brilhantes, mas não têm a humildade de passar aquele conhecimento pelo filtro do coração, porque tem medo. O orgulho é o maior aliado do medo, meu filho, você sabia? Nossa. Porque quem não teme não tem orgulho, filho. Quem não teme não se acha superior a ninguém. Quem não teme não tem medo de experimentar na própria carne a dor muitas vezes necessária para compreender certas verdades. O que as pessoas, elas querem aprender tudo sem passar pela verdadeira experiência. E coitados desses espíritos que se acham muito sábios e provavelmente muito orgulhosos dessa sabedoria, porque quando eles passarem por outro lado, nada disso vai valer. Porque eles não vão ter sentido no seu próprio coração e não vão trazer consigo a experiência verdadeira do que aquele conhecimento poderia ter dado à sua vida em termos de grandeza, à sua vida em termos de compreensão e principalmente de compartilhamento com os outros. Não impondo a sua verdade, mas fazendo que a sua percepção, que é de alguma forma mais ilustrada que a dos outros, possa servir para que os outros caminhem também. Eu não posso me fechar no meu pedestal de conhecimento, de profundo egoísmo, achando que com isso eu vou ser uma sumidade, esperando as palmas das pessoas. Eu tenho que buscar o conhecimento que faz sentido para mim, fazer com que esse conhecimento seja interiorizado, passar pelo crivo do meu coração. E aí sim, você vai estar transmitindo mais luz e maior amor através do conhecimento que você conseguiu trabalhar em si mesmo. Por isso que muitas vezes, filho, muitas religiões pregam coisas muito bonitas e coisas muito sábias, mas que ficam pairando no ar.
porque as pessoas não conseguem entender como é que aquilo faz sentido dentro do seu próprio contexto pessoal. Eles preferem recitar versos bíblicos até, ou de qualquer outra linha de conhecimento, seja científica ou tecnológica, achando que ao fazer aquilo ele vai dizer: eu estou sabendo mais, eu sou mais ilustrado, eu sou mais equilibrado, porque eu sei. Então, eu sei sempre é uma parte do eu sei. Entendam isso. Então, pegue a sua perspectiva, passe pelo crivo do coração e compartilhe. Porque a única razão de vocês estarem aqui é para aprender para si e para os outros. E o que você vai deixar aqui é a marca no coração daquelas pessoas com quem você compartilha a sua sabedoria. Conhecimento existe aos borbotões. Sabedoria você pode contar nos dedos. O senhor falou um pouco sobre a necessidade de decantar a informação, e isso é muito particular de cada um. Como saber como estamos fazendo esse filtro e aplicando nos nossos comportamentos o que é correto? Não existe conceito de correto, mas o que faz sentido dentro da sua proposta de experiência nesse plano. É muito simples. Pergunte-se: eu sou uma pessoa melhor? Eu torno o mundo melhor com isso? No que este conhecimento vai poder me ajudar a transformar, não o mundo, mas a minha relação com as pessoas próximas? Se você conseguir responder sim para todas essas perguntas, esse é um bom indício de que você está na direção correta. Entendi. Quando as pessoas me escrevem a respeito da ayahuasca, além de saber se é possível acessar informações de vidas passadas, tem gente querendo saber se é possível ter lembranças sobre guerras que se deram em Orion, em outros lugares do universo. Certamente. A planta tem uma inteligência e uma energia que interage com a sua inteligência e a sua energia. E o que ela faz? Ela abre um portal para que a sua consciência possa pensar dentro do registro akáshico aquilo que é mais significativo para a sua melhora como pessoa. Então você vai ter o acesso a determinadas informações que são importantes para você. Mas o que você vai fazer com essas informações me levam e me remetem ao que eu já disse anteriormente. A ayahuasca, como vários outros indutores de consciência, é um canal divino para que você tenha acesso a coisas que normalmente você não teria. Agora, o bom ou mau uso disso, o se transformar numa pessoa melhor ou pior, depende de você, filho. Seu Caboclo, às vezes temos artistas acompanhando aqui o nosso trabalho e eles querem saber qual que é a relação da arte na expressão do espírito enquanto a alma está encarnada. É um tema muito bonito esse, meu filho. Uhum. Porque a arte, em suas várias formas de expressão, seja literatura, seja pintura, escultura, qualquer tipo de manifestação artística, surgiu como uma forma de o espírito expressar aquilo que muitas vezes não se pode expressar em palavras. O universo léxico é muito limitado para a gama de experiências que vocês têm aqui. Então a arte vem para resgatar muitas vezes o lado obscuro de certas realidades que vocês não conseguem entender. Então o verdadeiro artista é aquele que, tocado pelo poder do espírito maior, o espírito da arte, vamos dizer assim, consegue elevar o tom, elevar o nível, né, da compreensão das pessoas através da sua obra de arte. Esse é o verdadeiro artista. Infelizmente, filho, muitas vezes a arte, como tudo nesse mundo, virou apenas um instrumento mercantil. Então, a verdadeira arte nasce no coração e no espírito daqueles que tentam dizer ao mundo coisas de uma forma que não seja verbal. É importante que as pessoas entendam isso. Então, a
parte é muito importante, sim. No tópico evocação, a pessoa é espírita e ela quer saber se, cantando um ponto, evoca-se o caboclo. Você entra numa... Você está falando isso dentro do universo da Umbanda, meu filho? Não, a pessoa é espírita e aí ela gosta de um ponto e quer saber muitas vezes... E aí é até bom perguntar isso, porque tem gente que... Vamos fazer dois lados dessa pergunta. A primeira, vamos deixar nessa. Cantando um ponto, você evoca o caboclo mesmo você sendo espírita e não estando no ambiente da Umbanda? Depende. Se for de coração, sim. Se for de coração, você pode cantar qualquer coisa, filho. Não precisa ser o ponto do caboclo. Na verdade, o processo de evocação de uma egrégora específica é quando você projeta com a sua consciência um chamado para o astral. Então, todas aquelas entidades que fazem parte dessa egrégora vão estar ouvindo o seu pedido e respondendo imediatamente. Então, você pode cantar sim, se você quiser fazer isso de uma forma consequente e sentir aquela energia, porque eles vão se aproximar. Mas se a pessoa faz isso de forma de forma baixa ou de forma talvez jocosa, não vai atrair nada, né, meu filho? Vai atrair um bando de Egum pra cima, né? Claro. A outra parte dessa questão é que muitos me perguntam nessa caminhada do diálogo, é que, se eu cantar um ponto, eu gosto do ritmo, eu gosto do ponto, mas eu tenho medo que Exu se aproxime. Explica um pouco sobre isso, seu caboclo. O Exu não se aproxima, o Exu está. O Exu está em todo lugar. Se ele está falando do seu próprio Exu pessoal, não tem problema. Ninguém incorpora só por cantar um ponto, meu filho. Nenhum Exu veio, Exu de lei eu estou falando, nenhum Exu veio para esse plano para fazer graça, filho. Eles são guardiões, eles têm funções e eles são ocupadíssimos. Se você quer chamar, atrair esta energia, faça com consciência. Tudo feito com consciência, com devoção e com boa vontade, só pode ter bons resultados. É muito comum, meu filho, que às vezes numa situação de dificuldade a pessoa possa clamar pelas suas entidades de defesa. Isso é absolutamente normal e devem fazê-lo. Mas isso com coração e com consciência. Eu acho que a questão, assim, é mais assim, que a pessoa tem medo de Exu, não quer nada com isso, com essas coisas de macumba, de umbanda, mas gosta do ponto, gosta de cantar e tem medo que Exu venha para perto. O que o senhor tem a dizer a essa pessoa? Essa pessoa é muito burra. Primeiro, por que ela gosta de um ponto de umbanda se ela tem medo? O que eu sempre replico é o medo do quê? O medo de se olhar no espelho? Quem é Exu, meu filho? O que eles representam? Muitas vezes o Exu é aquele que vai trazer à tona e à consciência o lado sombra daquele médium. Então não brinquem com fogo. Não invoquem o demônio se vocês não sabem o que fazer com ele. E Exu não é demônio. Pelo menos não dentro do contexto cristão. Exu é um grande guardião. Um guardião de portais, um guardião de vidas, um guardião de valores sagrados que vocês nem têm noção. Salve essa linha, salve os Exus, salve as pombogiras, salve toda a egrégora que faz a defesa desse plano. A gente tem falado muito sobre sintonizar-se, só que sintonizar-se, mas o povo quer ir um pouco além de sintonizar com os espíritos, eles querem ser capazes de ouvir e ter discernimento como por certeza que o que foi intuído vem dos espíritos. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas? Intuição se sente. Ela está fora do plano de racionalidade. Se você for tentar entender a intuição dentro de um plano de racionalidade, você já está errado. Entende, filho? Não está certo. Então, muitas vezes é o ego da pessoa querendo de alguma forma se conectar e mais ainda querendo definir como deve se conectar e que tipo de resposta ela quer. A mediunidade, você sabe, se manifesta de determinadas formas.
de várias formas. E para cada um de uma forma diferente. Mas não brinquem com a mediunidade. Isso é um dom sagrado que cada um traz e todos temos mediunidade. Nem todos são médiuns de incorporação, mas todos temos alguma forma de mediunidade. Mesmo dentro das casas espíritas, das casas de Umbanda, você vai ter médiuns com atribuições diferentes, porque tem uma composição energética diferente e tem missões diferentes. Então, se você quer adentrar esta seara, vá de forma muito lenta e sabendo o que você está fazendo. Porque você pode, por exemplo, se deparar com um espírito zombeteiro que pode falar coisas no seu ouvido e você vai achar que pode ser uma entidade de muita luz. Como tudo é por afinidade, então você já pode deduzir que gente que vibra baixo vai atrair espírito que vibra baixo. E gente que vibra alto vai atrair espírito que vibra alto. Assim é. Então, respeito com a mediunidade, respeito com a religião, respeito com seus limites. E entendam que na espiritualidade, ao contrário daqui desse plano, tudo funciona por mérito. Ninguém vai ter acesso a uma informação desnecessária. Ninguém vai ter acesso a uma informação que não vai contribuir em nada para o seu desenvolvimento espiritual. A curiosidade é normal do ser humano, mas aprendam a coibir essa curiosidade, que nada mais é que uma forma disfarçada de vaidade. Apague essa vaidade. Até uma questão que vai nos remeter ao que o senhor disse sobre o que é correto, o que é sentido. Eu vou ler para o senhor. Se o certo e o errado são subjetivos e variam de cultura para cultura, como saber escolher as coisas corretas na minha vida? Você é seu próprio medidor, você é sua própria égua. Você sabe, dentro de você, o que lhe cabe e o que não lhe cabe. Já falei isso, vou falar de novo. Se eu me conheço bem, eu evito certas situações, eu evito certas pessoas. Se eu me conheço bem, eu vou por alguns caminhos e não vou por outros. Tudo tem a ver com autoconhecimento, meu filho. Mas autoconhecimento, através da experiência passada pelo crivo do coração. Porque decorar obras, filho, não é autoconhecimento, é apenas conhecimento. Decorar a obra, o senhor pode repetir isso, por gentileza? Decorar obras é apenas conhecimento, não autoconhecimento. Ou seja, a pessoa vira uma gaveta de arquivo e não saiu do lugar. Exatamente. Eita. Vira arquivo morto e não arquivo vivo. Quando eu falo de o que é a sabedoria, meu filho? Sabedoria é o arquivo vivo e não o arquivo morto. Porque se todo esse conhecimento não for capaz de te transformar numa pessoa melhor, do que terá adiantado todo esse conhecimento acumulado de forma vã, fútil, muitas vezes orgulhosa, egoísta, não é? Então, muito cuidado, porque eu posso ter acesso a tudo, mas muitas coisas, ao invés de ajudar, podem até confundir. Hoje, com a internet, meu filho, você vê tanta barbaridade sendo publicada. As pessoas precisam ter um mínimo de crivo, de senso crítico, para poderem entender que certas coisas são verdadeiras e certas coisas são falácias, são mentiras, são absurdos. Mas, às vezes, aquele ego, no afã de querer se insuflar uma quantidade enorme de conhecimento, compra todo tipo de informação e sai falando que nem um papagaio, vomitando conhecimento por todos os lados para impressionar as pessoas. Esse é um pobre coitado. Bem nesse ponto, justamente a questão encaixa para o senhor falar um pouco mais sobre ascensão. E uma das questões é se todos os mestres ascensionados passaram por experiências terrenas. Os que você considera dentro da teosofia, sim, senhor. Porque existem muitos mestres ascensionados que vocês sequer conhecem.
Mas quando se fala, por exemplo, vamos pensar no Hilário. Quem foi Hilário? Então, Você sabe? não. É uma fagulha de Rafael. Nossa. Quem foi Cristo? Uma fagulha de Miguel. E assim por diante. Então, apesar de serem espíritos já divinizados na sua origem, eles resolveram vir para cá e dar sua contribuição. Porque a experiência, e talvez isso ilustre muito bem o que eu quero dizer com sabedoria. Porque eles, olha, entendam isso porque é muito importante. Eles têm acesso a todas essas informações, eles já sabiam de tudo isso antes de virem para cá. Mas para, de alguma forma, tentar ajudar seu semelhante e transformar o seu conhecimento em sabedoria e compartilhar isso, eles se propuseram uma experiência terrena. Porque a experiência terrena é muito rica. Rica em dificuldades. E por isso mesmo é muito rica. Então entendam isso. Para ascensionar, vocês gostam muito de usar isso, né? Ascensionar, para se elevar espiritualmente, primeiro eu devo elevar a mim mesmo. Como é que eu faço isso? Me tornando uma pessoa melhor, menos egoísta, menos sujeita aos julgamentos de valor do seu tempo, né? E principalmente capacitada a compartilhar com o outro aquilo que na minha existência, na minha humilde compreensão, pode ser de utilidade para o outro. Por isso se fala que a ascensão começa no individual, porque eu só posso ascender individualmente, mas o efeito da minha ascensão individual deve trazer fagulhas de luz para todos aqueles com quem eu convivi, inclusive para os meus outros fractais de alma, porque muitas vezes existe um compartilhamento desta consciência com os outros fractais espalhados por aí. Então, ao me elevar, eu elevo os outros também. Mas todo o processo é individual. Para este mundo vocês vieram sozinhos e vão partir sozinhos. Não é assim que se fala? Então, concentre-se em serem seres melhores, mais amorosos, mais dadivosos, menos julgadores, menos apontadores de dedos, menos críticos. Porque esse é o verdadeiro caminho da ascensão. Sabe que um preto velho, e o senhor saberá quem, ensina que os ensinamentos, vamos ver o que o senhor disse a respeito disso. Os ensinamentos básicos da humanidade são amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, viver sem intencionalidade, libertar-se das posses, paixões e desejos. Falando assim parece fácil, né, filho? Eu concordo com tudo. Quero ver fazer. Então o senhor acha que fazendo isso e libertando dos 5 agregados a pessoa ascende, mas que não é tão simples quanto se ouve? Não. Por isso vocês têm ciclos encarnacionais de milhares de anos. Se fosse tão simples, todo mundo vinha pra cá uma vez só e tava acabado, né, meu filho? Quantas vezes as pessoas têm que voltar, não é, meu filho? Porque você precisa acumular experiência suficiente, e a única forma de ascender é através da experiência. Não existe ascensão de livro. Eu acho muito engraçado esta comunidade New Age que vai fazendo. Não é nada contra a comunidade, mas a forma de compreensão, a percepção que eles têm de ascensão é fazer um curso atrás do outro. Porque Saint Germain falou isso, porque Crowley falou aquilo, porque eu estou lendo um livro agora sobre Mestra Nada e sobre Kuan Yin, e eles conhecem todos os mestres, né? E conhecem todos os seguidores dos mestres, e conhecem os cristais, e conhecem os raios, e conhecem tudo. Aí você pergunta para ele o que ele faz da vida dele, e ele não sabe te responder, meu filho. Porque ele não conseguiu nem resolver a sua própria vida. Ele quer resolver a ascensão da humanidade. Resolver o quê? Quer resolver a ascensão da humanidade. Começa resolvendo-se a si mesmo, né, meu filho? Que talvez vocês são o começo e o fim de tudo, o alfa e o ômega. Cristo já falava isso. Então, entendam,
Vocês são o começo e o fim de tudo. Vocês são o demônio e vocês são Cristo. Vocês são Lúcifer e vocês são Miguel. Vocês têm os dois lados. Quando vocês conseguirem unir a ponta, e aí vocês vão entender Ouroboros. Quando vocês conseguirem unir as duas pontas, vocês ascendem. E levam consigo todos aqueles que a sua palavra e o seu amor conseguiu tocar nesse plano. O resto é bobagem. Seu Pena Branca, Ouroboros, a gente sabe que é um símbolo representado por uma serpente, né? Que morde a própria cauda. Sim, senhor. O que representa isso e o que a gente pode aprender disso? Ela representa um moto perpétuo, o movimento do universo, que nada para. A única constante do mundo é a mudança, não é, meu filho? Sim. Então, enquanto as pessoas forem incapazes de entender isso, elas não vão ascender, filho. Porque o que as pessoas tentam fazer, elas tentam colocar a vida dentro de uma gaiola, trancam lá dentro. E aí elas começam a dizer, mas é assim, é assado, é assim. É uma visão de observador e não de quem vive a realidade. Então, o Ouroboros representa o movimento necessário da vida. A vida é feita de ondas. A vida é Iemanjá, não é, meu filho? A vida é Yansan. Já estamos no momento de falar das Iabás, vamos falar das Iabás. A vida é o movimento de várias formas. É o grande abraço da mãe Iemanjá. É o movimento circular, é o vento que sopra as ondas da mãe Yansan. E é o rio doce que corre para o mar da mãe Oxum, né, meu filho? É a lagoa parada da mamãe Nanã. E quando você junta toda essa polaridade feminina num círculo, filho, você vai ter a grande compreensão do que é a concepção da vida. A vida é o movimento. A vida passa por fases. A vida é iniciada e a vida é terminada. Esta noção de que a percepção de vocês é deturpada pela realidade material precisa ser desmontada, filho. Vocês são espíritos encarnados para uma experiência finita neste plano. Usem isso como sabedoria e não como apenas conhecimento. Se entreguem, conheçam, vejam, entendam, mas deixa que isso entre na pele de vocês. Deixa que o espírito seja embevecido pela experiência importante das mudanças da vida. Não vivam em função de uma falsa ilusão de felicidade. A felicidade e a tristeza andam juntas, filho. Tudo é uma grande percepção nesse mundo. E essa percepção muda segundo a segundo. Entendam isso. Quando vocês forem capazes de acompanhar a vida nos seus movimentos, e não de tentar represar a vida num curral de felicidade abastecida por sexo banal, consumismo imediatista e falta de consciência, meu filho, vocês não vão ter aprendido nada e vão ter que voltar todos novamente para cá. E não vão ascender. Se vocês querem ascender, vocês precisam ir com o movimento da vida, saborear o doce e o amargo, o bom e o ruim, e tirar de cada experiência a energia para se transformar numa pessoa melhor. É lógico que falar é mais fácil do que fazer. Mas se não fosse assim, qual seria meu papel aqui, meu filho? Esse Caboclo Pena Branca. Olha só, gostaria de saber se as penas cumpridas por transgressões cometidas em vida, ou seja, encarnado, são computadas ou remidas no mundo espiritual, ou mesmo assim responde pelas consequências? A machadinha de Xangô está sobre a cabeça de cada um de vocês o tempo todo, filho. E eu posso dizer que tudo que se faz de bom e de ruim está sendo computado. Não é? Então, sim, tudo é computado. Mas entendam, não é uma... Quando se fala em justiça divina, vocês têm uma visão de justiça terrena, né, meu filho? Aos maus, o inferno. Aos bons, o céu, né? Não é assim. Existem méritos e existem deméritos que são computados. E tudo isso vai ser avaliado pelo Conselho Kármico para que eles possam orientar o espírito no seu próximo ciclo encarnacional. Se tiver que errar, meu filho, vai errar. Se tiver que acertar, vai acertar.
Isso faz parte do jogo. Ninguém veio aqui para ser santo, filho. Isso eu posso lhe garantir. Esse não é um plano para santos, filho. Essa Marabô, acho que falava assim, né? Um pouco. O senhor Pena Branca, a gente já falou sobre essas comunicações transcendentais que já se buscava no passado uma comunicação com o mundo espiritual através de aparelhos de comunicação. E agora tem uma questão que diz assim: descagem direta interestelar. É possível através da ciência ou é apenas ficção? Desculpe meu ar de zombaria, mas o que é descagem direta interestelar? Você pega seu telefone e diz com código e você vai para Orion? Não, seria assim, que eu entendi, né? Não sei a pessoa também. Mas assim, o que eu entendi é assim, se já existe tecnologia de comunicação com extraterrestres que faz com que a gente possa comunicar de forma direta, de repente, igual eu estou falando com o senhor. A tecnologia é a tecnologia do espírito, ela não é uma tecnologia material. Você abre um portal, como eu abro um portal para usar a consciência desse filho para fazer essa entrevista com você. Você abre portais para qualquer sistema, para qualquer plano, dentro daquilo que lhe é permitido, filho. Entende? Então eu não posso dizer que esta tecnologia de comunicação física, que vocês poderiam chamar de tecnologia de comunicação interestelar, esteja preparado, porque esse tipo, filho, vocês imaginam, com grau de beligerância, com grau de ignorância, com grau de falsa religiosidade que existe nesse plano, se baixasse o primeiro disco voador numa praça pública, filho, eles iam ser apedrejados, fuzilados, maltratados, ou então temidos. Então, à medida que a consciência do mundo vai aumentando e que vai se trabalhando com esses temas da existência de vida em outros planos, de uma forma mais natural, isso vai acontecer naturalmente. Essas tecnologias de comunicação, muitas delas ainda estão em suas fases iniciais, mas existem pessoas contactadas que não precisam de tecnologia nenhuma para isso, porque a tecnologia está na própria estrutura do DNA de vocês. O espírito de vocês, no nível, vamos dizer assim, maior de consciência, é capaz de passar por portais e ir para Orion, para as Pleiades, até porque vocês vieram desses lugares. Então existem conexões kármicas com várias dessas nações estelares que estão aqui observando vocês e vendo o que vocês vão fazer desse plano, filho. Já falei isso, a Terra é um grande experimento. Estão tentando fazer com que inimigos que vieram dessas guerras possam se dar bem. Não sei se esse experimento vai ser bem ou mal sucedido, mas estamos fazendo nosso papel, meu filho. Quem tem a consciência e tem um verdadeiro amor crístico na sua aura, no seu DNA, vai poder contactar qualquer nação com que ele tenha vínculos ou afinidades. Isso independe de qualquer tecnologia científica rasteira, tridimensional. Tá claro, meu filho? Seu Caboclo, tá muito claro. Agora aqui um pouco colocando os pés no chão e o movimento político, o momento político por qual passamos, eu sei que é uma pergunta mais para o seu Marabô, mas assim, o que o senhor tem a dizer a respeito dessas novas epidemias, no caso, sobretudo especificamente falando da microcefalia e do pernilongo que causa isso? Filho, vocês vão ter uma série de outras epidemias surgindo. Uhum. É uma forma do espírito de Gaia dizer para vocês o grau de doença que vocês instalaram nesse plano, filho. Então, assim, se preparem, porque esse é só o começo. Tem muita gente, vai haver muito desencarne em massa, filho. Eu não sou o primeiro e não vou ser o último que for falar isso. Vai ter muita epidemia, vai ter muita guerra localizada, vai ter muita convulsão social, vai ter mudança geológica.
podem se preparar. Eu não estou falando isso como arauto do Apocalipse, filho. Estou falando isso para dar consciência a vocês que o grau de, vamos dizer assim, acho que a palavra talvez fosse tédio ou enfado, com o grau de inconsciência de vocês, que o espírito de Gaia tem, está chegando ao fim. Para quem é kardecista, talvez valha a pena lembrar o que Chico Xavier já falou. Existiu um período de graça que está acabando. Se você olhar para o mundo, filho, nesses últimos 50 anos, o que efetivamente melhorou? Nossa, política sobretudo terrível. Na verdade não melhorou muito não, né, filho? Mas aí eu lhe pergunto, as pessoas criticam tanto os políticos, e eu vou lhe dizer que qual o maior problema de vocês? É a corrupção e é a falta de uma verdadeira meritocracia, não é? Mas a corrupção não é culpa do político, a corrupção é culpa do próprio sistema que começa na casa de cada um de vocês. Vocês são corruptores. Vocês se corrompem e corrompem os outros. Por questões do sistema, para poderem sobreviver, etc, etc. Alguns povos estão mais ou menos sujeitos a isso. Mas não existe nesse plano nenhum sistema de poder pensado de forma equilibrada a beneficiar todas as pessoas do plano. Existe um governo central, como se diz, Illuminati, o governo secreto do mundo, que tem por objetivo, na verdade, fazer com que todos os habitantes do planeta se submetam e se escravizem dentro desses sistemas de crença que vocês criaram e que são mantidos, em grande maioria, pelo poder econômico, político, pela indústria bélica e por todos os grandes conglomerados industriais que sustentam a economia do plano de vocês. Isso tudo vai ruir, meu filho, porque é pensado assim. E quem vai fazer isso é o próprio planeta, porque o planeta também tem vida, o planeta tem consciência, e o planeta tem que se preparar para a nova humanidade. A sexta raça raiz vai nascer no solo americano, meu filho. A raça dourada vai ser a grande mistura de tudo que já existiu. Todas as raças vão se misturar para se criar essa nova raça. Isso é um processo, meu filho, que pode demorar aí uns 200, 300 anos. Então talvez você não esteja aqui para perceber. Mas posso dizer a vocês que depois de 2018, 2019, vai existir uma série de intempéries nesse plano, para que as pessoas possam tomar consciência de que a única forma de sobreviver é voltando à Terra, voltando a entender o processo das coisas, não achando que o outro é seu escravo, mas sim seu irmão, meu filho. E pro grau de, vamos dizer assim, despreparo que a maior parte de vocês tem, muita gente vai partir desse plano. Entendam isso. E o papel da América, especialmente, já falei isso, especialmente desse país, vai ser de acolher gente do mundo inteiro, fugindo de guerra, fugindo de epidemia, fugindo de cataclismas. E vocês vão ter que aprender o que é ser irmão de verdade. E muitas vezes vão ter que colocar, entre aspas, o inimigo debaixo do seu teto e ensinar ele o que é amor de verdade. Essa vai ser a grande provação. Essa é a hora do juízo final. Essa é a hora dos arautos do Apocalipse, filho. E não vai aparecer nada no céu não, filho. É vocês mesmos que vão ter que resolver isso. Ouvimos várias vezes que as dificuldades têm o objetivo de educar-nos naquela área específica. Como que o senhor ensina a respeito disso? Eu acho que para cada dificuldade existe uma oportunidade. Para quem é vivo, para quem está antenado, para quem está focado. Para os incautos, para os burros, para os pretensiosos, todas as oportunidades já foram desperdiçadas. Esses vão ser descartados. E a eles será dada nova chance de recomeçar num plano talvez mais baixo, para que eles possam entender que a vida impera dentro de padrões que não são eles que definem, mas que existe uma organização, uma harmonia universal que deve ser respeitada. E que todo aquele que estiver fora desse campo de harmonia vai ser retirado. Porque assim é. Essa é a lei de Miguel. Essa é a lei crística. Não entenda o amor crístico como um amor babaca de novela. Não entenda o amor crístico
como um sonho de felicidade. O amor crístico é o que diz a você: você é um grande espírito. Suas tarefas são proporcionais à sua compreensão. Isso é ser justo. Isso é ser harmônico. Isso é ser meritório. Essa noção de mérito, filho, essa meritocracia é a que impera no universo mais desenvolvido. E é isso que vai ser trazido para esse planeta. Seu Caboclo, infelizmente a gente precisa usar, já estamos aqui quase nos 10 minutos finais, a gente precisa usar, tem tempo ainda, a gente precisa usar uns 2 minutos, infelizmente, por causa do momento psicológico, emocional das pessoas que nos ouvem, ou da próprio planeta, né, e do nosso condicionamento. Eu preciso fazer essa pergunta para o senhor esclarecer, para que a pessoa não saia daqui, sei lá, chateada, ou sei lá. Por que o Caboclo usa termos como não entendo o amor crístico como amor babaca de novela, o termo como babaca, e o senhor diz que tem gente que é burra? Porque o amor de novela é babaca. Quando eu uso isso, quero dizer inconsequente. Não é um amor verdadeiro, é um amor falso, é um amor plástico. Ele não é verdadeiro, ele não tem fundamentação na energia que une dois espíritos afins, né? Claro. E se usa esse vocabulário é para tornar talvez a compreensão mais fácil para as pessoas que estão ouvindo, que variam em grau de compreensão e variam em grau de escolaridade. Qual outra pergunta, meu filho? Não, era só para o senhor esclarecer aqueles que acreditam que Caboclo, com toda a sua luz, evolução e emancipação, não usaria esses termos. Explica por que sim, as pessoas têm... o senhor usa. Eu uso qualquer coisa que faça a comunicação ser mais fácil. Eu acho que as pessoas, enquanto elas estiverem dentro desse quadradinho, de que o Caboclo fala desse jeito, de que o Preto Velho fala daquele jeito, de que o Exu fala daquele jeito, elas estão completamente enganadas. E vou lhe dizer mais, a Umbanda que eu advogo, que é o que eu vim trazer para esse plano, é uma Umbanda onde daqui a pouco cada espírito vai falar seu verdadeiro nome e não vai precisar mais de roupagem de Caboclo, nem de Preto Velho, nem de Exu e nem de nada. Você entende, filho? Porque a noção de religião vai ser uma reconexão com a espiritualidade de forma geral. E a Umbanda foi escolhida para fazer isso porque talvez seja a que menos julga e a que menos coloca o dedo na cabeça dos outros. Então, essa Pan-Umbanda universalista vai ser uma religião que vai acolher as pessoas, independentemente dos seus créditos. Porque você já parou para ver como a Umbanda aceita qualquer um, filho? Vindo de qualquer religião? Ela acolhe o evangélico, ela acolhe o católico, ela acolhe o kardecista, o hinduísta, o islamita. Ela não tem discriminação, filho. E todas as tradições religiosas devem ser respeitadas, porque são um sistema de crença que muitas vezes representa a vida para aquelas pessoas. É a forma de conexão com a fé. E quando eu chamo fé, não é num sistema religioso, mas é a sua conexão com a espiritualidade superior. E isso tem que ser preservado. Então a Umbanda tem essa plasticidade de acolher essas pessoas dentro daquilo que eles acham mais divino e sagrado. E esse é o único fator de importância. Se eu uso o vocabulário X, Y, Z, se o Exu usa o vocabulário chulo, são julgamentos de valor. Eu não me importo com isso, filho. Eu estou acima disso. E talvez uma mensagem que eu possa dar a essas pessoas é: olhem-se no espelho, parem de julgar, entendam a mensagem, usem isso de forma importante e de forma profunda para a vida de vocês, para que vocês consigam mudar. Porque, já falei e repito, a única constante da vida é a mudança. Enquanto vocês precisarem de uma Bíblia ou de qualquer livro para poderem se conhecer, vocês são muito pobres de espírito. Seu Caboclo, o senhor falou que o orgulho é uma das maiores ilusões no caminho do autoconhecimento, é isso? Sim, senhor. E agora o senhor falou um pouco sobre esse medo de se olhar. O que causa isso? De olhar para si próprio e encontrar suas imperfeições? Muitas vezes, meu filho, você tem um reforço familiar de alguns medos que podem vir de vidas passadas. E o espírito sabe onde dói. Você
você sabe quais são os problemas que aquele espírito passou e ele evita tocar nesses pontos. É como se tivesse um machucado ali, né, meu filho? Que você evita tocar porque muitas vezes aquilo vai te causar profunda dor, né, meu filho? Então, mas não tem como, se lhe é dado uma outra capacidade de encarnação, uma outra possibilidade de encarnação, é justamente para que essas feridas possam ser curadas. Muitas vezes a família ajuda isso, se vê em determinadas famílias para ajudar a curar certas feridas. E muitas vezes a família, ao invés de ajudar a curar as feridas, acaba tornando as feridas mais doloridas. Então, vocês são muito factíveis e muito suscetíveis de influências. Então, talvez o caminho mais fácil para se livrar desse medo é se entregando à vida da forma mais simples possível. Desconstruam seus sistemas de crença, desconstruam aquilo que foi colocado na cabeça de vocês, pela família, pela religião, pela sociedade. Olhem para dentro e aprendam a se ver como vocês são, com seus valores positivos e negativos. E partam desse ponto zero, vamos dizer assim, para poderem criar uma pessoa melhor. Simples assim, meu filho. Aqui, depois dessa colocação, vou pedir a sua mensagem final. Qual é exatamente a missão do Brasil para a evolução da raça e se estamos no caminho certo em direção ao cumprimento dessa missão? Eu acho que eu falei isso no diálogo anterior. O papel do Brasil é que, por sua estrutura geológica e pela sua grande extensão territorial, ele vai poder acolher gente do mundo inteiro. Então, se até é um experimento macro sobre como conviver com culturas e formas de vida diferentes, né, percepções de vida diferentes, o Brasil vai acolher pessoas que vêm do mundo inteiro. Então você imagina que isso vai ser um caldeirão em ebulição, onde todas essas grandes contradições do mundo vão se encontrar novamente. E desta grande mistura vai sair esta nova raça. Eu estou falando um processo, filho, que vai durar pelo menos 1000 anos. Mas daqui uns 200 anos vocês já vão ter uma clareza maior do que vai ser essa nova raça. Porque ela vai ser muito mais amorosa, ela vai ser muito mais tolerante, ela vai ser muito mais capaz de entender a espiritualidade como uma coisa natural da vida, e não como uma coisa externa a si. Quando vocês entenderem que a espiritualidade de vocês, que o mundo espiritual, que os outros planos de consciência estão coexistindo o tempo todo, vocês vão sair dessa situação de isolamento e de solidão. Vão poder ter contato com outros irmãos que tem outros que estão em outros planos de consciência, que vão poder colaborar com vocês para que vocês possam aprender. Então, vai ser uma experiência muito bonita. Não estou dizendo que vai ser uma experiência fácil, filho, porque toda vez quando você coloca pessoas que têm vidas diferentes e formas de pensar diferentes, sempre existe a possibilidade de conflito. Mas o conflito maior vai ser o conflito que o mundo vai passar, que vai gerar essa situação. Então, o Brasil tem um papel, e até por isso o Brasil é o país mais aberto a culturas diferentes e a visões diferentes de mundo, de amalgamar o que vai ser o berço dessa nova raça. Isso vai sair daqui. Não é só o Brasil, filho. A América do Sul em geral. O que sobrar da América do Sul, vamos dizer assim, do ponto de vista geográfico. Porque vai ter muita mudança geológica aqui, meu filho. E então, só aqui como um parênteses, a gente tem um pouco de tempo. O processo de aceitação de si próprio e do próximo requer a experiência da interação? Não entendi direito a pergunta. O processo de aceitação de si próprio e do próximo, a aceitação, requer a experiência de interação com o próximo? Eu acho que a aceitação de si próprio vem antes disso, filho. Todo espírito pleno, consciente, ele entende que ele é e ponto, e basta. Tanto é que o nível maior da consciência de você se chama eu sou, não é, meu filho? Quando o espírito tem essa consciência do que eu sou, ele não é hipócrita. Ele não vive em função de valores que não tenham ressonância com ele. E quando você vai para a relação de interação com o outro de coração aberto e sabendo quem você é, tudo flui muito mais fácil, né, meu filho? Então, o outro é importante para te ensinar coisas diferentes sobre si mesmo. Mas se você não tiver
uma visão muito clara do que você é como espírito. E se você não gastar sua vida para se entender melhor, e aí os outros têm um papel importante, qual é o sentido da vida nesse plano? Realmente. Tá certo. Seu Caboclo, mais uma última então. Dialogar sem dominar, sem ter a pretensão de ser melhor que o outro, sem atacar, é possível? Quando você vai de coração aberto e realmente sem defesas, sim. A minha verdade não tem que ser a sua verdade. Eu posso acreditar em A e você pode acreditar em B. O importante é ter a disposição para entender o outro lado. Entender é muito importante para a vida de vocês. Entender significa eu me coloco no lugar do outro e entendo por que ele pensa desta forma. Quando você entende por que o outro pensa desta forma, você também vai entender que a sua visão e o porquê você pensa desta forma foi condicionado por um sistema de valores. Então tudo é uma percepção apenas de uma realidade que é multifacetada, meu filho. Então assim, não é a minha verdade, mas é como eu vejo a verdade. A verdade está muitos níveis acima do que vocês chamam de verdade. A minha visão de verdade é a verdade que eu quero ver. É a verdade onde a minha consciência se foca naquele momento. Mas de forma alguma é verdade absoluta. Nenhum de vocês tem a verdade absoluta. Vocês são fractais, então vocês têm sempre uma visão relativa de determinado aspecto. Então tenham a humildade de entender que tudo que vocês acham que é a verdade é apenas uma percepção parcial daquela realidade, meu filho. Nossa, e muita gente se posa de sábio ou de intelectual. Voltamos ao que eu lhe falei antes. E aí as pessoas se encastelam em quê? No conhecimento. Porque eu sei mais. Eu sou mais culto. Eu li mais livros. Sabe que faz muita diferença? Muitas vezes, um agricultor tosco tem muito mais sabedoria que um catedrático de uma universidade, meu filho. Isso eu posso lhe garantir. Até porque do ponto de vista espiritual, você pode ter um espírito muito mais evoluído, querendo experimentar uma situação, vamos dizer, que nesse plano é considerada baixa ou de pouco valor, e um outro espírito menos evoluído que precisa da noção de poder para poder domesticar o seu espírito, filho. Todos os espíritos que precisam de uma noção de poder são normalmente aqueles que mais precisam domesticar esta noção. Porque poder é bom, filho, desde que você saiba o que fazer com ele. Por que um guardião como o seu Marabô, ele insiste em dizer, se eu tenho alguma coisa que para vocês eu digo que não peçam, é poder? Porque o que ele quer dizer é que normalmente quem quer poder é quem está menos preparado para lidar com isso. Que o que, seu Caboclo? Eu ri, daí eu atrapalhei a compreensão. Quem normalmente quer o poder é quem tem menos preparo para lidar com ele. São as pessoas mais vaidosas, mais egoístas, mais burras no sentido de estarem fechadas às outras percepções. Porque o poder encastela as pessoas. O poder isola, o poder dá uma falsa noção de realidade. Então, faço as palavras dele as minhas palavras. Se vocês puderem pedir para alguma coisa, não peçam para ter poder. Porque poder é para quem sabe usar. E infelizmente nesse plano, como vocês mesmos podem ver no cenário político e econômico, o poder normalmente é utilizado para destruir a vida das pessoas, filho. Tá certo, seu Caboclo. Dá uma mensagem final, por gentileza, para esse diálogo conosco. Eu espero ter, de alguma forma, contribuído para que as pessoas possam ter uma visão mais relativa sobre o que é conhecimento, sobre o que é a verdadeira sabedoria, as noções verdadeiras de amor e harmonia dentro dos planos mais elevados. E me perdoem se, de alguma forma, eu ofendo sistemas de crença que estão arraigados em vocês. Mas o meu papel não é aqui estar como cordeiro, e sim estar como o líder num processo de mudança da consciência de vocês. E muitas vezes não é um papel confortável, porque muitas vezes eu tenho que tocar em temas que são muito duros para vocês. Vocês não gostam de serem desafiados em coisas que vocês aprenderam.
e que, a princípio, parecem fazer sentido. Mas eu acho que vocês estão no momento nesse plano de darem um passo à frente, ou como vocês dizem, e já vão me criticar porque eu vou falar isso, pensarem fora da caixinha. Tá na hora de quebrar paradigmas, meu filho. Não é? Então, eu concordo que se tudo tivesse muito bem, muito harmônico no plano de vocês, e toda a realidade construída por vocês estivesse muito bem, eu seria o primeiro a me retirar porque vocês sequer precisariam da minha ajuda como orientador nesse processo de mudança. Mas pelo que vocês podem perceber, o que vocês criaram não deu muito certo, né, meu filho? Então tá na hora de mudar de paradigma. Vamos pensar fora da caixinha um pouco e vamos nos colocar em perspectiva. Sempre com humildade, com o coração aberto e com o verdadeiro espírito crístico, que é o de poder aceitar a diferença dentro de um contexto maior, porque ninguém nesse plano é dono da verdade. Que assim seja, meu filho. Sabe o caboclo pena branca, graças a Deus. Só. Ô, seu caboclo, agora eu ia pedir pro senhor uma mensagem de que nesse mês estamos comemorando 3 anos de diálogo com os espíritos. Foi no dia 4 de dezembro de 2012 que publicamos o nosso primeiro diálogo, que foi justamente com o senhor. Meu filho, tá vendo? A responsabilidade. Eu só tenho que te parabenizar, meu filho, pelo trabalho magnífico que você tem feito de levar um pouco mais do verdadeiro conhecimento, da sabedoria espiritual às pessoas. E sempre que vocês ouvirem qualquer entidade, pensem que essa entidade também está no processo de crescimento, de evolução espiritual. Perdoem as falhas das entidades, perdoem as falhas dos médiuns, porque estamos todos muito imbuídos no espírito de crescimento, evolução e ascensão, que é uma palavra que vocês gostam tanto. Que o seu trabalho possa ser sempre abençoado, que possa chegar não só aos 7 cantos desse país, mas aos 7 cantos desse mundo, e que outras pessoas de outras culturas possam ser tocadas pela mensagem desses capangueiros de Aruanda, tão bonitos, do qual eu orgulhosamente faço parte. Que Oxalá meu Pai possa te abençoar nessa tua jornada que ainda é longa. E que eu possa, sempre que possível, dar minha contribuição para a consciência e uma nova perspectiva de vida nesse plano. Esse é meu papel. Saravá, meu filho. Saravá, seu caboclo, graças a Deus, muito obrigado. E feliz aniversário para o Diálogo com os Espíritos. Agradeço muito o senhor por todas as palavras e o tempo que o senhor dedicou para trazer seu conhecimento. Tenham todos um ano novo, repleto de felicidade, espiritualidade e amor no coração. Esse é meu desejo. Que assim seja e que estejam todos bem, sempre bem. Eu sou Caboclo Pena Branca. Louvado seja, graças a Deus. Eita. Pronto? Senhor Marcos José Felipe? Sim, senhor. Como o senhor está se sentindo agora? Emocionado. Ele, toda vez que ele vem assim, ele me deixa meio coração mole mesmo, assim. E ele já fazia um tempinho que eu não estava trabalhando com ele, que lá no centro ele é mais uma entidade de orientação, né? No caboclo que eu trabalho lá ou é seu cobra coral ou seu 7 montanhas, então. E ele sempre me surpreende. A todos. Ele sempre me surpreende, né? Então, espero que as pessoas gostem, né? Que não se sintam, sei lá, ofendidas, porque às vezes ele mexe em conceitos que são tão caros para as pessoas, né? As pessoas valorizam tanto, tem tanto orgulho de certas coisas que para eles não querem dizer absolutamente nada, né? Então acho que a lição dele é assim, a de humildade para você desconstruir essas coisas que você valoriza tanto e acha tão importantes, né? Que assim seja, meu filho. Espero que seja bom e bem apreciado. Graças a Deus. Muito obrigado, Marcos José. Saravá, fica com Deus, meu filho. Qualquer coisa. O que, caboclo? Foi Zambi quem criou o mundo.
É Zambi quem vem governar. Foi Zambi quem criou o mundo. É Zambi quem vem governar. Foi Zambi quem criou a estrela que ilumina Oxóssi lá no Juína. Foi Zambi quem criou a estrela que ilumina Oxóssi lá no Juína. O que, meus caboclos, o que, meus caboclos, o que, foi Zambi quem criou o mundo, é Zambi quem vem governar, foi Zambi quem criou o mundo, é Zambi quem vem governar, foi Zambi quem criou a estrela que ilumina. Entendam a mensagem, usem isso de forma importante e de forma profunda para a vida de vocês, para que vocês consigam mudar. Porque, já falei e repito, a única constante da vida é a mudança. Enquanto vocês precisarem de uma Bíblia ou de qualquer livro para poderem se conhecer, vocês são muito pobres de espírito.